Olá, pessoal. O tema desse vídeo é esse aqui: imparcialidade temporal, o que é e por que é importante. Então, vamos começar com uma introdução. A maneira como nossas decisões podem afetar os seres sencientes que viverão no futuro distante ainda é uma questão muito negligenciada, mas que vem começando a receber atenção. A seguir, vamos ver uma das razões centrais pelas quais essa questão tem sido negligenciada, que é a presença do viés temporal. E vamos ver, né, o que é esse viés temporal e vamos ver também as razões para adotarmos uma abordagem centrada na imparcialidade temporal, que é o oposto do viés temporal. Veremos também que, mesmo quem rejeita a imparcialidade temporal, ainda tem razões para dar uma grande importância ao modo como nossas decisões afetarão os seres sencientes futuros. Então, o que eu vou defender aqui não é que existe justificativa para se rejeitar a imparcialidade temporal. Acho que não tem, acho que devemos aceitá-la. Mas, mesmo quem rejeita a imparcialidade temporal, vou defender aqui que tem fortes razões para dar uma grande importância ao modo como nossas decisões afetam os seres sencientes futuros. Então, vamos entender o que é o viés temporal. O viés temporal é a tendência de darmos maior importância a um evento dependendo do quão próximo do presente ele se encontra. Quanto mais distante, menos importância a gente dá. Para entender por que essa tendência é um viés, basta a gente lembrar que o momento que agora é presente já foi futuro e que os próximos momentos futuros também chegarão a acontecer, assim como esse momento atual aconteceu. Um exemplo de viés temporal seria pensar que não deveríamos nos preocupar há 10 anos atrás com garantir que o momento que estamos vivendo agora não fosse negativo para nós, apenas porque naquela época ele estava longe no tempo. O quanto devemos nos empenhar em buscar ou em evitar certo acontecimento deveria depender do quão bom ou ruim ele é, e não do quão próximo ou distante ele está do presente. Assim, rejeitar o viés temporal implica aceitar que cada momento no tempo, por si só, não tem um status superior ou inferior. O que importa é o quão bom ou ruim seria o evento. Isso pode ser melhor entendido a partir da ideia de imparcialidade temporal, que é ela própria uma implicação da ideia mais geral de imparcialidade. E é sobre isso que a gente vai ver a seguir. Imparcialidade. A imparcialidade é a consideração não tendenciosa dos afetados por nossas decisões. Então, a imparcialidade implica que prejuízos e benefícios de igual magnitude devem receber o mesmo peso, independentemente de fatores arbitrários como raça, gênero, espécie dos afetados pela decisão ou de qualquer outro fator que seja resultado da loteria natural. Isso implica também que um indivíduo ele é desfavorecido tendenciosamente, não apenas quando ele é totalmente desconsiderado, mas também quando, com base em fatores arbitrários, o seu bem recebe um peso menor. Então, uma discriminação ocorre não apenas quando alguém é totalmente desconsiderado, mas quando, por razões tendenciosas, o seu bem recebe um peso menor. Como veremos a seguir, a imparcialidade temporal é um caso específico de aplicação dessa ideia mais geral de imparcialidade. Então, vamos entrar agora nessa ideia de imparcialidade temporal. Então, para a gente entender a imparcialidade temporal, é útil compará-la com a imparcialidade espacial. A gente viu que a imparcialidade, a ideia geral de imparcialidade, implica rejeitar distinções arbitrárias, como dar graus diferenciados de consideração moral com base na espécie, na raça ou no gênero dos afetados pela decisão. Um outro exemplo de distinção arbitrária seria dar graus diferenciados de consideração moral dependendo do local onde alguém se encontra. Então, a imparcialidade, a ideia geral de imparcialidade, implica a imparcialidade espacial. O que eu estou chamando de imparcialidade espacial? É essa ideia de que a consideração
A imparcialidade espacial é a consideração não tendenciosa dos afetados por nossas decisões, independentemente do local em que se encontram, se estão próximos ou longe de nós. Bom, uma implicação da imparcialidade espacial é que não existe justificativa para se dar um peso menor ao bem de um ser senciente só porque ele se encontra longe de nós. A imparcialidade espacial não é uma ideia diferente da imparcialidade geral, em termos mais gerais. É apenas uma implicação dessa ideia. Porém, agora vamos entrar na imparcialidade temporal. Porém, há a mesma implicação em relação ao tempo. Então, temos essa ideia de imparcialidade temporal, que é a consideração não tendenciosa dos afetados por nossas decisões, independentemente da época em que eles existem. Assim, uma implicação da imparcialidade temporal é que não existe justificativa para se dar um peso menor ao bem de um ser senciente só porque ele existirá no futuro, seja lá se for no futuro próximo ou distante. Então, a conclusão prática importante da aceitação da imparcialidade temporal é essa. De acordo com a imparcialidade temporal, o fato de um dano ocorrer no futuro distante não enfraquece as razões para preveni-lo. A maioria das pessoas que almeja reduzir o sofrimento no mundo pensa nos indivíduos vivos atualmente. E uma das razões para isso, além do viés temporal, é que é difícil sentir empatia para com indivíduos de um futuro distante. Entretanto, dar uma consideração menor a alguém, dependendo da época em que existirá, é análogo a discriminá-lo com base no lugar em que vive, na sua espécie, na cor da sua pele, no seu gênero, etc. Enfim, essa é a ideia central de imparcialidade temporal. É a consideração não tendenciosa de todos os indivíduos afetados por nossas decisões, independentemente da época em que eles existirão. Se existirão, se já existem, se existirão no futuro próximo, se existirão no futuro distante, não importa, segundo a imparcialidade temporal. Bom, vamos ver agora uma das objeções mais frequentes à ideia de imparcialidade temporal, que é a objeção de que seres futuros são apenas seres em potencial. Então, uma objeção à imparcialidade temporal defende que os indivíduos futuros são agora meras possibilidades que podem não chegar a existir, diferentemente dos indivíduos que já existem. E uma resposta a essa objeção consiste em apontar que nossas decisões podem fazer com que tais possibilidades cheguem a se tornar indivíduos reais no futuro. E nossas decisões também podem fazer com que suas vidas sejam mais positivas ou mais negativas. Assim, existem pelo menos duas maneiras pelas quais nossas decisões podem afetar os seres futuros. A primeira é que é possível que nossa decisão determine se um ser senciente futuro chegará a existir ou não, e determine se nascerá em um contexto onde provavelmente terá uma vida predominantemente negativa ou predominantemente positiva. A segunda maneira é que é possível que nossa decisão não determine se um ser senciente futuro chegará a existir ou não, mas determine a quantidade de eventos negativos ou positivos que terá durante a vida. Então, essas são duas maneiras pelas quais nossas decisões podem afetar seres sencientes futuros. Um detalhe importante que às vezes é perdido de vista com essa objeção de que seres futuros são apenas seres em potenciais é que, por vezes, essa objeção surge por parte dos próprios ativistas da causa animal. Mas boa parte do ativismo da causa animal já é o ativismo por seres futuros. E aqui estão alguns exemplos. Então, boa parte do ativismo da causa animal já é sobre seres futuros. Por exemplo, o veganismo é majoritariamente sobre tentar evitar que mais animais cheguem a nascer para ter uma vida repleta de sofrimento, e não sobre melhorar a vida dos animais que já existem. Né? O foco central do veganismo é que, não consumindo os animais, isso evita que mais animais cheguem a nascer, para ter vidas repletas de sofrimento, serem mortos prematuramente, etc. Bom, essa
essa meta de evitar que novos seres cheguem a nascer para ter vidas repletas de sofrimento, também é a meta dos programas de esterilização, seja de animais selvagens, seja de animais domesticados. Por sua vez, as regulamentações que tentam fazer com que os animais explorados sofram menos são sobre fazer com que os seres que necessariamente existirão tenham menos sofrimento em vida. E, por fim, a difusão de uma visão de consideração por todos os seres sencientes almeja que, dali para frente, aumente a probabilidade de que os seres sencientes futuros tenham vidas com mais eventos positivos e com menos eventos negativos. E isso, né, esses 4 exemplos que eu citei, são boa parte do ativismo da causa animal. Então, o ativismo da causa animal, em alguma parte, já é sobre seres futuros. O que falta é uma preocupação com os seres do futuro distante. É claro, uma parte do ativismo da causa animal é sobre ajudar animais que já existem. Alguns exemplos: programas de vacinação e tratamento de doenças, ajuda a animais em incêndios e em outros desastres naturais, assistência a animais órfãos, resgate de animais presos, programas para atender às necessidades básicas dos animais, etc. Entretanto, como a gente viu, boa parte do ativismo já advém do reconhecimento da consideração por seres futuros. Só falta expandir isso para seres do futuro distante. Né? E uma maneira de entender que é arbitrário dar um peso menor ao bem de alguém, dependendo do quão longe no futuro esse alguém existirá, é imaginar o que pensaríamos se gerações anteriores à nossa pensassem que não haveria problema algum com atitudes que nos prejudicassem enormemente, devido ao fato de, na época, nós não existirmos ainda. Ninguém acha isso justo, mas, consequentemente, então, temos a mesma obrigação para com os seres futuros. O experimento de pensamento do véu da ignorância, que a gente viu em outros vídeos aqui sobre o argumento da imparcialidade, pode ajudar a fundamentar a ideia de imparcialidade temporal. Por exemplo, imaginemos que tivéssemos que decidir quais princípios de justiça as pessoas deveriam seguir, mas sem saber em que época nasceríamos, apenas sabendo que seríamos sorteados para nascer em alguma época. Em tais condições, parece que defenderíamos dar igual consideração a todos os indivíduos que pudessem ser afetados pelas decisões dos agentes, não importando em que época existiriam. Então parece que o véu da ignorância, né, que é um experimento de pensamento usado para fundamentar a ideia de imparcialidade, implica também a imparcialidade temporal. Bom, outra questão. Será que se alguém rejeita a imparcialidade temporal, então está justificado a desconsiderar os seres futuros? Vamos ver. Bom, o que a gente viu até agora sugere que existem fortes razões para a gente aceitar a imparcialidade temporal e então para a gente dar igual consideração aos seres que existirão no futuro. Contudo, imaginemos que houvesse justificativa para a gente dar um peso maior ao bem dos seres sencientes que existem agora. Ora, isso não mostraria que há justificativa para desconsiderar os seres futuros. Haveria apenas justificativa para dar-lhes um peso menor. Vamos ver um exemplo. Vamos supor que esse fosse o caso, tá? Que houvesse justificativa para dar um peso menor ao bem de um ser senciente, dependendo do quão longe ele tivesse no futuro. Quanto mais longe, menor peso o bem dele teria. Mesmo se esse fosse o caso, ainda deveríamos dar uma importância enorme ao futuro em longo prazo, a ponto de priorizá-lo em comparação ao presente ou ao futuro próximo. Isso pode soar estranho à primeira vista. Então vamos entender por que tem essa implicação. Primeiro, né, o futuro pode durar muitas eras, né, e, portanto, a quantidade de seres sencientes que poderiam existir ao longo do futuro seria também vastíssima. O ponto é, essa quantidade seria tão vasta que, mesmo que dessemos um peso cada vez menor ao bem de cada ser senciente, dependendo do quão longe ele vai existir no futuro, ainda teríamos que priorizar o futuro em longo prazo, devido à quantidade de seres sencientes no futuro. Então, concluindo, né, nós temos aí uma negligência dupla. 2 fatores têm contribuído bastante para a negligência do modo como nossas decisões afetarão os seres sencientes futuros. Primeiro, devido ao especismo, quando a preocupação com o futuro em longo prazo aparece, geralmente é levado em conta apenas os humanos futuros.
Segundo, devido ao viés temporal, que a gente viu no início da apresentação, as pessoas que já aceitam considerar todos os seres sencientes, por exemplo, os ativistas da causa animal, normalmente desconsideram os seres futuros. Então, se o nosso objetivo é fazer com que haja menos sofrimento no mundo, precisamos rejeitar essa negligência dupla. Ou seja, a preocupação com o longo prazo precisa rejeitar o especismo e considerar todos os seres sencientes, e a preocupação com os seres sencientes precisa rejeitar o viés temporal e levar em conta o futuro em longo prazo. Em outros vídeos a gente vai continuar essa discussão, os próximos, tá? Obrigado, pessoal. É isso, um abraço.